Fala, povo! Estamos aqui, eu e meu amigaço Gustavo Vaz, para te falar um pouquinho sobre arranjos em fingerstyle. Esse é um tema que todo mundo costuma ter interesse a partir do momento que começa a sacar do que se trata o tal do fingerstyle, afinal. Se você ouve o termo, mas não sabe o que significa fingerstyle, essa é uma técnica que consiste em tocar a harmonia, a melodia e o ritmo ao mesmo tempo. Falando assim, parece dar uma assustada, mas a gente tá aqui pra te mostrar que é possível. Não é difícil. Totalmente possível. Nesse vídeo aqui, a gente vai te mostrar algumas opções, umas formas simples de desenvolver um arranjo em fingerstyle para uma música. Nós vamos conversando sobre o que é importante aprender, quais são alguns recursos simples que podem ser utilizados para facilitar essa criação e execução do arranjo. Enfim, a gente vai dar uma passada pela coisa toda e o Cifra Club nos uniu para falar de fingerstyle. Por quê, Vaz? Para contar para vocês que tem módulo novo do curso de fingerstyle no Cifra Club Academy, com aulas exclusivas e ferramentas que te ajudam a praticar de verdade. E mais, durante a Black November, o desconto já está liberado para você ter acesso a recursos avançados, aulas exclusivas de diversos instrumentos e ferramentas que te ajudam a tocar qualquer música. Então, para de perder tempo, clica no link da descrição aqui e aproveita para começar a tocar mais e melhor hoje mesmo. Então, velho, o que você acha importante pra gente começar a desembolar esse arranjo? Escolher a música, né? Lógico. E pegar uma música que a gente já esteja bem familiarizado, que a gente já conheça bem. Vamos tentar dar uma enumerada, assim, nas coisas importantes pra fazer um arranjo em fingerstyle. Geralmente você começa por onde? Primeira coisa, a música já existe, você não tá compondo uma coisa, e aí tá interessado em fazer um arranjo. O que a gente vai fazer? É muito legal você estudar o básico dela. Sim. Quais são os acordes dela? Qual é a estrutura dela? Quantas partes ela tem? Como é que essas partes se comunicam uma com a outra? Tonalidade da música? Como que eu posso tocar essa música? Até aprender a tocar mesmo, sabe? Pra quê? Exatamente pra você se familiarizar com a música. Mas familiarizar não de conhecer a música apenas de, eu sei, essa música é tal música que eu gosto tanto de ouvir. Agora eu sei tocar ela. Exato. Fazer um mapa da música, né? Isso. Saber os caminhos, onde ela vai passar, onde você tem um pouco mais de dificuldade, entendendo passo a passo. Uma coisa muito importante também é a gente entender a melodia da música, né? Que geralmente, se for uma canção, por exemplo, ela vai ter uma melodia principal, geralmente feita pela voz, ou pode estar sendo feita por algum instrumento. E uma parte muito importante é achar essa melodia no instrumento. Pra isso, precisa da tonalidade. Ou você pode, a partir de descobrir a melodia, descobrir qual é a tonalidade também, né? Exato. Eu já ouvi muita gente falando assim, o violão tá cantando a música. Sim. Ele tá fazendo aquela parte que a voz faz, ou que outro instrumento que faz o solo faz ali naquele arranjo. Então, para isso, a gente precisa aprender a melodia da música, saber se situar, encontrar onde tá a melodia de determinada música. O que a gente faz? A gente tira a melodia. E aí, quem tá começando, por exemplo, procura às vezes ter uma tablatura dessa melodia e você aprende a tocar. Exato. Às vezes tem uma aula específica sobre isso. E você pode tirar de ouvido também, né? Sim. Aí tem inúmeras ferramentas, inúmeras formas de fazer isso. Inclusive, a gente também ensina a tirar a música de ouvido. No Cifra Club Academy, a gente fala sobre isso. A gente tem uma ideia aqui de uma música que a gente pegou pra trabalhar. E é uma música bem famosa, dos Beatles. Here comes the sun. Nessa música aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer até com um capotraste aqui na frente. Legal. Porque a tonalidade original, ela envolve um capotraste. Então eu já vou começar mostrando aqui pra vocês, rapidinho, que tem uma melodia específica. E até a escolha dessa música, uma das coisas que explicaram a nossa escolha, foi porque a gente tem, já no violão, a gente tem uma melodia que é bem parecida, né? É irmã, assim, bem parecida com a própria voz, né? E aí tem um trechinho instrumental, né? O que é legal é que já dentro do acorde já tem as principais notas da melodia, né? Já tá acontecendo dentro do dedilhado, dentro do arpejo do acorde. A gente ficou pensando que música que seria legal pra gente trazer. E eu acho que essa música é muito conhecida por várias pessoas. E na hora que você vai aprender a tocar ela, a melodia já tá acontecendo aqui dentro, né? Você tira um dedo, coloca o outro, a melodia já existe ali. O que já dá um norte pra gente conseguir mapear a melodia dessa música, né? Então vamos isolar a melodia. Isso. E procurar essa melodia aqui pra ver, né? Ou... se fosse só a melodia isoladinha mesmo, né? E o que é importante também é saber se você sabe cantar isso, né? Talvez Exato. seja importante você cantarolar antes. Eu acho que ajuda muito a entender, principalmente porque a voz, às vezes, ela tem uma articulação, né? Então, a articulação, às vezes, de uma sílaba específica vai fazer com que você tenha que fazer um slide para tentar fazer um efeito Adaptar parecido. no violão, exato. Então, você conseguir cantar, mesmo que você não seja um cantor, mas se você conseguir cantarolar a melodia, você vai entender mais ou menos onde estão as nuances, onde estão as mudanças dessa melodia. Agora,
uma outra coisa muito legal também é o ritmo, né, Fox? Ela já tem uma condução própria, uma forma própria de tocar, né? Agora, como que a gente pode fazer isso, internalizar isso junto com a melodia, né? Que foi o processo que a gente passou. Vou tocar nessa região aqui que você tá tocando, sem o capotraste. A gente vai usar toda a extensão do grave do violão aqui pra conseguir um arranjo legal. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na frente. Vamos lá. O que a gente tá ouvindo aqui, né? Claro que a gente vai ter outras coisas que vão deixar tudo mais intrincado, assim, mais cheio de detalhes, mais rico. Mas já é um início, como a gente falou ali naquela primeira dica, de, pô, eu tô entendendo que tem talvez uma levada específica que eu consigo fazer. Isso aqui é tipo uma versão simplificada, tá vendo? Ó, little darling, né? It's been a long, cold, lonely winter. Little darling. Então é como se fosse só... Mas isso aqui vai servir pra quê? Pra gente entender qual é esse flow da mão. Porque a gente tá falando de inserir uma melodia, mas a gente não pode perder o nosso acompanhamento rítmico, né? A gente vai ter os acordes pra combinar e achar essas notas de melodia aqui. Então a gente vai ter essa harmonia acontecendo, mas a gente precisa muito do ritmo. Principalmente porque essa é uma música pop, né? Ela é uma música que tem um tempo bem marcado, tem um beat ali que todo mundo reconhece. Tanto que é uma música que se você toca muito pra trás, ela é diferente, né? Assim, vai ficar bonito também, mas é diferente. Ela tem um ritmo que as pessoas já têm um pouco internalizado. Até porque lá na frente, quando tiver o B, por exemplo, quando tiver outras melodias, elas dependem desse ritmo tá bem marcadinho, assim. E a partir desse entendimento do ritmo, das levadas, você pode colocar até outros elementos rítmicos que vão deixar aquele arranjo ali mais legal, assim, sabe? A gente tá fazendo um bolo, sabe? Então, se você coloca um pouquinho a mais, vou colocar granulado. Então, poxa, não é o mesmo bolo. A camada, né? É uma camada legal, uma coisa legal que tem ali. E essa condução rítmica que a gente tá fazendo assim, né? Mas a gente também pode fazer aqui, né? E se a gente, antes tocava com palheta, você pode procurar uma forma de usar os dedos, né? Pra quê? Pra ir ganhando uma liberdade aqui, né? De perceber o movimento dos dedos e tal, e ir ganhando uma independência, né? Exato. A gente vai precisar muito dessa independência. Tocando de uma maneira bem solta aqui, assim, bem jogada, mas pra você perceber que como que esse movimento é parecido com aquele movimento base. Sim. Só da batida, sabe? Isso. Tem alguns detalhes que eu tô usando aqui pra, eu quero acertar essa nota, até a gente chegar numa coisa que tem mais a pontaria e a gente vai construindo isso. Vamos pra frente, né? Nosso quarto tópico agora. Aprender os baixos dos acordes e gravar bem eles na memória. A gente tá tocando Here Comes the Sun, dos Beatles. Não estamos usando capotraste. Aquele capo que tá ali no início não tá apertando nada. Tá pra... Vou até tirar ele aqui da jogada aqui pra não ficar parecendo que tá apertando. Você já vai saber porque você estudou, né, os acordes da música e tal. Mas ainda que você saiba os acordes, vamos olhar pro baixo desses acordes. Isso. Por quê? Porque agora a gente tá procurando uma nota em especial. Uma nota importante. E a gente quer que essa nota permaneça naquela receita ali que a gente tá montando. Exato. A gente não quer perder essa nota, né? Então aqui a gente tem o Ré. E quando eu toco o Ré, eu tô tocando a própria corda Ré aqui, né? Quando eu toco o Sol, eu tô tocando a nota Sol aqui da sexta corda. Quando eu toco o Lá, eu tô tocando a corda Lá solta. E você vai mapeando isso ao longo da música. E para vários arranjos, é muito legal você procurar essas mesmas notas em lugares diferentes do braço. Por quê? Porque dependendo da complexidade do arranjo ou do que você quer trazer, você vai ficar limitado numa região aqui. E aí você não vai ter para onde ir. Porque às vezes essa melodia, por exemplo, ela não é mais aqui. Ela é uma coisa aqui, ó. E, pô, como é que eu vou tocar isso? Pô, onde que tem um Sol? Aqui é um Sol também, tá? Onde tem um Lá, que é um pouco à frente, aí, né? Eu posso usar o Lá aqui, da própria corda solta, ou eu posso usar esse Lá aqui, do harmônico, da frente. Então, ter esses recursos, sabe? Eu sei onde as notas estão, os baixos estão, ainda que eu queira repetir a mesma nota, por exemplo, tocar esse Ré aqui, tocar aqui ou tocar aqui. E isso ajuda também muito a mapear. Se você ainda não tem o braço do violão tão familiarizado, assim, te ajuda muito para você conseguir tocar várias coisas de vários outros gêneros, de vários outros estilos. Porque quando você descobre uma nota, você acaba aprendendo como formar um outro acorde inteiro, que às vezes você só sabe numa posição. Exato. Outra coisa importante, você ouvir versões e arranjos diferentes
diferentes da música que já existem. Exatamente para você experimentar, contemplar, apreciar, que seja, essas opções que outras pessoas já trouxeram e que podem abrir sua cabeça e falar, poxa, eu nunca pensei que essa música poderia ser tocada assim. E não precisa, às vezes, ser só de violão. Você pode ouvir um cantor, você pode ouvir um saxofonista fazendo. Exato. Porque ele vai trazer, às vezes, um recurso que não é do seu instrumento, mas você vai tentar adaptar para o instrumento, porque, às vezes, ali tem uma nuance, tem um efeito interessante que você consegue passar para o violão e dar mais riqueza ainda pro seu arranjo. Exato. Outra coisa legal, você explorar o uso de alguns recursos para você encontrar umas possibilidades interessantes para arranjo, como usar o capotraste. Talvez seja o acessório mais importante, mais fácil aí, de você chegar em um arranjo simples e bonito de uma música. Eu vou te mostrar aqui umas coisas sobre o capotraste, ó. Ele é uma ferramenta de transposição. Então, isso quer dizer, de uma maneira bem simples, que, por exemplo, aqui eu tô tocando a música, se você analisar a tonalidade, você vai chegar num Ré, né? Exatamente. Estou tocando a música em Ré maior. Quando eu uso o capotraste, como se o meu violão ele começasse em outro lugar, fosse um violão menor. Então, aqui mesmo, ó, na tonalidade original da música, a gente tem um capotraste na 7ª casa. E aí, quando eu tocar a música exatamente com os mesmos acordes, eu nem vou me preocupar com pensar minha mão esquerda de outro jeito. Eu vou só posicionar ela e repetir a mesma coisa. Coisa legal, né, Fofs? Que se eu não usasse o capotraste, eu ia ter que fazer talvez essa pestana, essa pestana aqui, essa pestana, né? Então o capotraste ele dá uma facilitada que ele vai te liberar um dedo pra você usar e ter mais. Ia ser um show de pestana. Exatamente. Você ia ter que fazer a música toda em pestanas. É possível fazer, eu já fiz arranjo assim sem. Dá pra fazer. Sem o capotraste, mas é legal também você ter mais um dedo pra você ter mais recurso, você ter mais liberdade, né? Essa música aqui, originalmente, ela é com capotraste na 7ª casa e a gente escolheu levar ele pro início do braço o arranjo. Sim. Por que a gente vai tocar em Ré maior? A extensão mais grave do violão tá aqui. O misão solto, se a gente fizesse um drop Ré, o drop Ré. Aqui a gente tem um som cheio de violão. Um som grande, sabe? Um som gordo. Se a gente tocar nessa região, a gente consegue um arranjo que é interessante. Porque vai ter essa sonoridade bonita, quente, né? Que é típica do início do braço do violão. Soa muito bem e, além disso, pra você também que não tem o capotraste aí, você pode tocar. Tá na mão. Agora, se você tem o capotraste, pode pegar o arranjo aqui, depois colocar o capotraste e tocar no tom original, que vai funcionar da mesma forma. Né? Ou onde você quiser, na verdade. Eu mesmo, quando eu cantava essa música, às vezes que eu cantei, eu uso muito capotraste na 5ª casa, porque eu acho mais bonito. Não fica aquele som tão tímido, pequeno de violão. É só violão e voz. E aí eu consigo esse gravezinho a mais, mas a voz também não fica tão grave, não fica esquisita, sabe? No meu caso, assim, funciona. Então, é uma escolha estética aqui. Ah, esse é legal. Inserir elementos rítmicos que vão ajudar a construir um arranjo interessante. E dar aquela sensação de groove. Exato. Uma das coisas que as pessoas mais gostam e que mais impressiona no violão também, né? Uma coisa que na performance faz uma diferença bem grande, né? Faz. Eu lembro que a primeira vez que eu vi algo de fingerstyle, ainda novinho, eu lembro que eu fiquei muito horrorizado de falar, caramba, o violão pode fazer isso, dá pra fazer isso. Tem alguns ritmos que são um pouco mais ritmados, já naturalmente, né? Se você tocar uma vaneira, já tem uma coisa aqui do contato, já com as cordas abafadas também, mas o fingerstyle tenta trazer o beat do que tá acontecendo, né? A caixa da bateria, às vezes, né? Às vezes um elemento rítmico mesmo que existe, a gente traz pra cá, e às vezes não, às vezes é um elemento que você imagina que vai funcionar bem dentro daquele arranjo, né? Às vezes uma corda repetida, às vezes uma corda percussiva, e você já pode ir catalogando isso já enquanto você tá ouvindo a música, sabe? Total. Já vai pensando ali, pô, legal, essa caixa de bateria que sempre bate ali no 4, pô, legal essa caixa. Ah, não, eu gosto do cachixi que tá acontecendo lá no fundo, eu posso tentar simular ele de alguma forma. Isso tudo vai criando mais camadas e a gente vai estar colocando mais uma camadinha no bolo. Né? Aqui a gente vai te mostrar uma batida percussiva que é uma das mais simples. A mais comum, talvez, que é essa aqui, ó, de polegar. Você vai rotacionar aqui o punho aqui, ó, tá vendo? Então esse é um movimento muito de rotação aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou bater meu polegar aqui sobre a corda, eu vou forçar a corda aqui na escala, no traste, na escala aqui do violão, e vai fazer esse som. E você tá privilegiando aí a sexta corda, né? Eu tô mantendo aqui nessa região das cordas graves. Aqui eu tô empurrando só a sexta corda. Você pode fazer com mais cordas se quiser, mas com isso a gente consegue isolar as outras cordas e você continua podendo usar elas soando lindamente com acordes, com melodia, com tudo, para o seu arranjo ficar completo. Então aqui é um exercício legal, né? Inclusive, super. Só que você fazer esse movimento aqui, ó. Isso. E aí você vai... Coloca aqui um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, testa. Você vai perceber que um pouco mais pra frente aqui ele vai funcionar talvez um pouco mais, você vai ter mais som. Se você pegar a quinta corda também, você vai ter ainda mais som.
mas talvez você vai perder um pouquinho de mobilidade aqui embaixo, então você vai entendendo esse movimento. Isso, vai escolhendo, percebendo. Agora, outro movimento muito legal, que basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente puxou, né? A gente trouxe aqui esse sentido de fechar os dedos aqui, né? Então eu tô tocando como se fosse pra cima. Pinçando, assim. Agora, você pode fazer a mesma coisa com o movimento pra baixo. E repare que esse movimento para baixo, ele já é muito semelhante à própria rotação do pulso aqui para bater, né? O que significa que a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ó. Junto disso, a gente pode unir os outros recursos que possibilitem tocar a melodia e a parte percussiva, como, por exemplo, esse golpe que eu mostrei para baixo aqui, ó, né? Para conseguir o som percussivo nas cordas graves, ó. E agora você pode inserir os outros sons. Tem uns exercícios muito legais no curso de fingerstyle mesmo. A gente passa com muita calma por essa parte. Mas vamos escolher uma nota aqui, por exemplo. Ó, a gente tá no nosso acorde de Ré maior. É o acorde da música que a gente tá trabalhando, né? Acorde chave aqui. E eu vou escolher uma nota, a nota Ré, tá? Que tá aqui, ó. Tá na terceira casa, segunda corda aqui, ó. Então eu posso tocar, assim como a gente tava falando, pinçando aqui, ó. Mas e se eu quiser, se meu objetivo é fazer o toque percussivo e tocar essa nota ao mesmo tempo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me acostumar com esse movimento. Eu quero tocar só essa nota, tá? E fazendo esse movimento para baixo. De início vai ser pode ser um pouco estranho, assim. Você não tem precisão, então dá aquela sensação de falta de controle mesmo sobre a coisa, né? Então, repare que é como se fosse uma palheta, ó. Eu tô mantendo o dedo um pouquinho rígido. Só pra eu ter esse rebote, essa resistência mesmo, e ganhar controle com isso. Então, meu dedo não tá mole, assim, né? E ao fazer isso, esse golpe aqui, ó, como eu já tinha falado antes, a gente tem esse mesmo movimento. Então, agora é só inserir o polegar batendo aqui aos poucos, ó. Quando você se acostumar com isso, você pode explorar aqui e fazer como se fosse exercício de coordenação e fazendo várias notas diferentes, né? E da mesma forma pode fazer com um acorde. Pode combinar com, né, outros movimentos. Pode fazer só a nota e depois o acorde, por exemplo, ó. Para você ganhando independência. Então aqui a gente tá aprendendo a combinar camadas importantes. E aqui é uma coisa mais técnica mesmo, assim, né? Mais mão direita e tal. Sim, é um tipo de acompanhamento que pode ser feito, né? Ou às vezes com nota solta, né? Você tá fazendo alguma coisa. Exato. Você também pode usar, né? Pode usar. Você fazer o harmônico como um elemento rítmico, você fazer a nota abafada como um elemento rítmico. Esse arranjo aí, inclusive, você fez, né? Fiz. Você ensinou, né? Tá. Agora, no curso de fingerstyle, nesse novo módulo, a gente tem algumas músicas do repertório, como Humanity, do Michael Jackson. Não sei se eu posso falar as outras, mas já tem muita música bem legal, de vários tipos de repertório, inclusive de música brasileira, que é mais a minha pegada, inclusive. Total. Então tem lá Tom Jobim, tem Alceu Valença, tem umas coisas bem diferentes que vale a pena também sacar. Esse padrão a gente vai ver sempre que aparecer a introdução e esse efeito lá no final também, tá? Essa primeira parte tem alguns padrões que vão te ajudar muito daqui pra frente. Vamos aprender. Aqui nós temos 6 partes. Vamos tocar devagar tab por tab. Eu vou parando onde tiver algum ponto de atenção. E nessa música, por exemplo, o que a gente tem? Essa batida já é uma coisa que nem acontece ali tanto, né? Que a gente já colocou. Mas existem alguns trechos específicos e que eles são trechos mais instrumentais. Exato. Então a gente precisa dar uma estudada nessa coisa e ver se funciona. E como que pode funcionar, né? Então a gente tem aquela parte dela que é assim, ó. Exato. E isso é um negócio bem legal, porque a gente tá combinando a melodia individualmente aqui, né? E depois a gente já tem, de uma vez, um arpejo junto com uma melodia, né? Que a gente primeiro tem só a harmonia, praticamente, né? E depois entra a voz, né? Depois entra as vozes cantando, né? Como é que é? Então essa parte, ela é um pouco mais complicada, mais intrincada. A gente saiu daquele flow da batida também, né? Exato. Agora a gente não tá fazendo mais aquela batida constante. A gente não tem a obrigação dela, porque o instrumental que tá chamando mais atenção, né? Ele tá mais definido. Assim. E até outra coisa mesmo que rola, essa música ela tem essa quebra, né? Então, o que a gente faz quando a gente chega num lugar assim, numa música? Primeira coisa, a gente estuda essa parte, assim como a gente falou no início. Aprende a tocar ela do jeito que ela é. Percebe as coisas são diferentes, pô, nessa parte não tem um groove que fica acontecendo.
Ela não saiu daquele contexto. Tem um arpejo de um acorde que é bem específico, assim, né? Então, o que eu vou fazer com E isso? os baixos agora estão mais aparecidos, né? Os baixos que antes estavam um pouco mais só dentro dos acordes, agora tem linhas de baixo que valem a pena dar uma olhada e tentar trazer pra dentro do arranjo. Exatamente, são mais evidentes, eles transitam mais, né? Isso. Então eu tenho que valorizar isso, como a gente estava falando antes também, né? Eu quero valorizar as coisas que estão na música. O que eu vou fazer aqui, né? Tem uma melodia e tal, estudar. Você vai dar uma atenção especial para essa parte, né? À toa que essas partes geralmente são chamadas de especiais. Você vai dar uma atenção para essa parte aqui e ver o que dá para fazer. Porque é legal que a primeira vez aparece só o acorde, né? E a gente cai aqui no Ré maior. Depois a gente já faz junto com a melodia, olha só. Ou seja, antes era só aqui, agora a gente tem essas notas aqui na ponta, né? Por sorte, nessa forma aqui do Fá maior, a gente tem esse mesmo Fá aqui embaixo já, né? E nesse Dó aqui, né? A gente consegue pegar a gente tem solta. uma mizinha solta. E agora a gente vai precisar de um Ré, né? Ele tá fazendo essa progressão. Fá, Mi, Ré. E aí o Ré, se a gente fizesse Sol com baixo em si, né? Isso aqui é o Sol maior. Se a gente pegar só a parte de dentro, o miolo dessa forma do Sol, a gente encontra o Ré aqui também. Então aqui a gente já tem um exemplo bem prático de um lugar que você tem que tomar muito cuidado com a diferença onde tem só harmonia, onde entra a melodia, e com o baixo que vai acontecer logo em seguida. Isso. E depois? Isso. E nesse baixo tem voz junto, né? Exato. Que tem o... Ah, verdade. Então a gente tem que dar um jeito, né? Isso. Que foi a nossa solução, né? Vamos tocar primeiro Sol? Só. Aí depois eu toco a melodia junto com você, você não toca a melodia, e aí depois a gente toca tudo. Fechado. Vamos lá. Isso aqui foi só o que acontece no violão da música mesmo. Ali, se a gente for tocar o arranjo original, vai ser isso. Agora com a melodia? Agora eu vou tocar a melodia, você toca essa parte mesmo. Fechado. Só pra que você consiga escutar como que fica essa melodia tocada no violão. E agora a gente quer transportar isso tudo só pra um violão. Quem toca? Vamos escolher um só. Pra não ficar parecendo que a gente tá roubando. Porque, tipo assim, pô, os caras estão tocando, cada um tá tocando uma coisa, não dá pra eu ver, né? Ó. É isso, né? E é legal, né, esse slide do final. Esse slide do final é um recurso técnico que a gente colocou aqui pra ser legal. É bem violonístico e tal. Não é uma coisa, não é Poderia demais. ficar assim, ó. Mas aqui, ó. Esse efeito, É mais melodioso, mais, né? Tem mais cantável, parece, assim. Exatamente. Glissando. E é uma região também, uma corda mais grossa um pouquinho, ela canta mais, sabe? Até uma gordura, assim, né? Esse é um exemplo de uma parte que chamou nossa atenção. A gente falou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa diferente aqui pra soar legal. Por fim, o que você vai fazer? Vai praticar as partes separadamente. E aí você vai unir tudo aos poucos pra conseguir garantir que a execução tá boa e também pra poder avaliar a coesão entre ideias e aplicações práticas na hora de tocar seu arranjo. Então, tá fazendo sentido? Tá legal? Ou tá aquele recorte estranho, né? Tá meio mensagem de sequestro, né? Tipo assim, recortei uma revista aqui, coloquei assim, ó, tananã, Uma de colagem, né? É legal trabalhar parte por parte, que isso vai te ajudar também a entender se cada uma das partes está funcionando. Exato. E você também, às vezes assim, agora eu trabalhar só a introdução, agora eu vou trabalhar só o A, agora eu vou trabalhar só o refrão, se tiver um refrão, né? Pra você ir juntando essas partes, entendendo onde acontece a ligação entre elas, porque muitas vezes a parte que a gente se perde é justamente entre um momento e outro da música, né? Então você entendendo bem, internalizando bem cada uma das partes, a gente sempre fala isso na aula, né? Treina parte por parte, é porque realmente funciona. Olha, agora a gente vai tocar esse arranjo do início ao fim pra você ver o resultado. Lembrando que a gente procurou fazer um arranjo simples pra ficar mais fácil todo mundo entender, bem democrático, bem de boa, nada complicado demais, exatamente pra gente passar por aqueles tópicos ali que a gente falou e conseguir demonstrar tudo legal, beleza? Vamos ver como é que soa esse arranjo de Here Comes the Sun.
gente passou por várias partes, por vários tópicos, para te mostrar com calma como você consegue fazer um arranjo de fingerstyle. Mas, se você quiser um curso completo, a gente tem um curso de fingerstyle com esse carinha aqui. E agora com um novo módulo, com várias músicas, incluindo músicas brasileiras, algumas músicas que eu trouxe pro curso. Eu acho que você vai gostar muito. E é isso. Obrigado. Valeu demais, povo. Abraço. Até mais.